O vício em telas e o brain rot são muito mais comuns do que o que a gente imagina. Nós estamos vendo os efeitos visíveis do aumento do consumo de conteúdos superficiais e em velocidade cada vez mais rápida no nosso corpo e na nossa vida. Mas algo me diz que a gente está em negação sobre as reais consequências do consumo de mídias sociais. Bom, pelo menos eu estava. E eu quero aqui te contar de uma forma bem sucinta o que eu estou passando, o caminho que eu estou criando para mim, para sair desse lugar, porque sim, eu estou em processo de saída, eu não saí ainda por completo. E quem sabe a minha história possa te ajudar e te inspirar a olhar para você e encontrar caminhos de solução diferentes. Vamos conversar sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Nos últimos 2-3 anos, eu tenho feito uma vez por ano um processo de detox de compras por impulso. Eu já falei sobre isso em outros episódios, já contei minha experiência, como foi, inclusive como foi me confrontar com a minha parte mais compulsiva por compras. Mas dentro desse detox que eu estava vivendo e que eu continuo vivendo uma vez por ano, porque eu acho que é saudável a gente repensar as nossas compras para sair um pouco desse automatismo diário, eu decidi que só fazer detox de compras por impulso não era o suficiente, que eu queria aumentar para detox de mídias sociais. Eu achava que eu ficava 1 hora mais ou menos rolando feed por dia, mas eu me assustei quando eu entrei nas configurações do meu celular e eu descobri que eu ficava entre 3 horas e meia e 4 horas por dia consumindo conteúdos de mídias sociais. Eu olhei para aquilo e pensei, nossa, eu estou dedicando, eu estou perdendo, jogando no ralo 3-4 horas da minha vida, consumindo coisas que hoje não me agregam em absolutamente nada. Uma coisa ou outra, elas até agregam. Mas não tudo. 95% daquilo que chegava até mim não me acrescentava em absolutamente nada na vida. E eu decidi, a partir disso, começar um detox de redes sociais e foi aí que eu entendi que alguns dos sintomas que eu estava apresentando não eram sobre saúde mental, era sobre um cérebro que estava adoecido por causa do alto consumo de redes sociais. Talvez você se identifique um pouco com os meus sintomas. Talvez você ache que você também está vivendo essas coisas. Os meus sintomas, eles começaram a chegar aos poucos. Talvez por isso mesmo eu não percebi o que estava acontecendo. Aquela história do sapo na panela que vai para o fogo, o sapo é um animal pecilotérmico, então você coloca ele na água, a panela no fogo, a água vai esquentando, o sapo não vai percebendo porque a temperatura dele vai regulando segundo a água, mas quando ele menos espera, a água ferveu, ele foi cozido lá dentro e acabou morrendo. Eu senti um pouco isso quando eu comecei a perceber, aos poucos, na medida que eu ia saindo dentro do detox de redes sociais, eu ia percebendo alguns dos meus sintomas. Eu, por exemplo, começava a esquecer palavras. Eu ficava tentando lembrar, mas como é que fala isso aqui mesmo? Eu chegava nos cômodos e eu olhava e me perguntava, mas o que eu vim fazer aqui mesmo? E eu parava e tentava recuperar a memória e ela parecia muito difusa na minha cabeça. Eu tinha dificuldade de lembrar pequenas coisas que eu precisava fazer. Eu esquecia palavras. Eu tinha um raciocínio que começava a ficar meio embotado
arrebatado, meio embolado. Parecia que eu estava perdendo um pouco a capacidade de construir uma linha de raciocínio que fosse um pouco mais longa e um pouco mais complexa. Parecia que tudo tinha ficado muito simples e muito mais direto para mim. E eu comecei a sentir que isso era, abre aspas, natural do que eu estava vivendo. Eu achava que era um sintoma de velhice. Gente, eu hoje, 2025, tenho 45 anos, eu sei que eu não estou velha, eu sei que eu tenho um monte de vida pela frente, mas eu comecei a colocar alguns desses sintomas na conta de uma perimenopausa, que eu achava que estava chegando, mesmo que o meu próprio corpo não me desse nenhum sinal de que a minha fertilidade está se reduzindo. E eu olhava e dizia, nossa, eu acho que eu tô com depressão, eu acho que eu tô com ansiedade, eu me sinto mais ansiosa com as coisas da vida, eu não consigo mais ficar parada fazendo uma coisa só. Eu começava a sentar para escrever textos e eu começava a perceber que eu não conseguia ficar mais do que 2 minutos escrevendo uma linha sem que a minha própria atenção não se desviasse para a direita, para a esquerda, buscando, por exemplo, a tela do celular. Eu tinha dificuldade de sentar para ler um livro sem ser com o celular na mão, com a justificativa de que se eu precisasse anotar alguma coisa, o celular estaria ali. Mas, na verdade, era porque o meu cérebro estava tão acostumado já, depois de um tempo, né? Principalmente agora, depois da pandemia, em que eu fiquei mais reclusa, que fiquei mais em casa e vi menos gente, então eu estava muito menos no ambiente externo, as redes sociais se instalaram de uma forma muito mais presente na minha vida nesse período. É tanto que, se eu olho para mim, para a forma como eu lidava com a vida de 2020 para trás, eu não era essa pessoa tão ansiosa quanto eu estava demonstrando ser nos últimos 2, 3 anos. Eu não era uma pessoa sem desejo de viver, ver o mundo mais cinza, ter uma percepção de vida, de que a vida está mais difícil, mais dolorosa, mais bruta de alguma forma. E também olhar para as redes sociais como se tudo fosse muito mais colorido pela tela do celular. Como se fosse muito mais interessante, como se fosse muito mais alegre. E eu acabava me conectando com essa rede social, com a tela do celular, de uma forma que eu não estava percebendo que estava mexendo com o funcionamento do meu cérebro e com a forma como esse cérebro também fazia o meu corpo operar na minha vida. Eu começava, por exemplo, a dormir e a acordar cansada. Eu tinha crises de ansiedade por coisas que, inclusive, não eram nenhuma preocupação real. Às vezes assistindo um filme ou uma série e aquele filme ou aquela série falava que, sei lá, a pessoa se perdeu no meio do caminho que ela estava fazendo. Eu começava a ter crises de taquicardia. Ou então o filme começava a ficar um pouco mais tenso e eu pegava a tela do celular, o meu marido ficava do lado assim, gente, por que você tá na tela do celular? O filme não tá legal? Não, tá ótimo. E ficava na tela do celular porque aquela ansiedade de ter que sentar por mais de 5 minutos e chegar no final de um filme e consumir aquilo de uma forma mais longa, digamos assim, me dava crise de ansiedade. Eu comecei a ter uma forma de funcionar, eu não tinha mais clareza dos meus pensamentos. Eu tinha uma linha de raciocínio que antes era muito clara, eu adorava escrever, eu adorava ler, eu conseguia ficar horas lendo um livro, eu conseguia escrever de um jeito mais fluido e agora estava tudo muito truncado, como se tudo parasse a cada toquinho que fosse aparecendo. Então,
eu começava a ler um livro e eu precisava ler e reler aquele trecho, porque eu não conseguia terminar uma página sem alternar entre a página do livro e a tela de um celular. E eu achava que isso tudo era, abre aspas, normal. A ansiedade era normal, o olhar para fora e ver tudo mais cinza, mais difícil, mais chato e a tela do celular ser muito mais interessante, muito mais alegre, muito mais chamativa. Eu ter dificuldade para descansar o meu cérebro enquanto dormia. Eu esquecer palavras, esquecer o que eu estava fazendo. Eu ficar muito mais irritada no dia a dia de qualquer coisa que me acontecesse, era como se fosse um estopim para eu explodir por qualquer coisa. E esses sintomas, eu não estava percebendo que eles estavam aí atuando, porque eu estava em negação do que estava acontecendo. Colocava na conta da minha, abre aspas, velhice, da, abre aspas, perimenopausa, que era uma coisa que eu não controlava e que eu precisava simplesmente aceitar que estaria acontecendo. Até que eu fiz o detox. E quando eu descobri que eu ficava 3 horas e meia, 4 horas por dia no celular, e para você ter uma base de comparação, o brasileiro hoje fica em média na frente de uma tela 9 horas e 32 minutos. É o segundo maior consumo de telas do mundo, perdendo só para a África do Sul. E depois do Brasil tem Argentina, Colômbia e um outro país que agora eu não lembro mais o nome. E a maior parte do tempo em que o brasileiro fica em telas é consumindo redes sociais como Instagram e WhatsApp. E eu ficava só no Instagram 3 horas e meia, 4 horas por dia. Eu achava que não era nada. Eu achava que eu não estava conseguindo produzir o meu melhor dentro do meu trabalho porque eu já estava cansada, porque eu já estava envelhecendo, porque eu já estava de burnout, de que tinham outras coisas acontecendo. E quando eu entrei no detox, eu pensei realmente que eu precisava de um detox de outras coisas além do detox de compras por impulso. Por que que eu pensei isso? Eu não faço a menor ideia, mas algo em mim gritou e disse: isso aqui te faz tão mal quanto qualquer outra coisa que você esteja consumindo e que tenha veneno. Você vai precisar entender o que está acontecendo, mas você só vai perceber se você sair. Enquanto você está aqui dentro, você se ilude que você tem controle, você se ilude que você não tem nenhum tipo de impacto sobre esse consumo alto de redes, de conteúdos rasos, de conteúdos rápidos, de conteúdos que não agregam em nada e não te ajudam a sentir internamente que você tem segurança no mundo. E aí eu comecei a criar um caminho a partir desse detox, que eu comecei a ver que realmente tinha alguma coisa muito errada comigo. Quando eu resolvi fazer o detox de redes sociais e eu vi a quantidade de conteúdo que eu consumia, eu decidi que eu iria, fazer um detox em um dia da semana. Eu não iria pegar no celular, eu não iria entrar em redes sociais e eu não iria fazer algo que não fosse realmente essencial. Então, aos domingos, eu parei de entrar em redes sociais. O mundo tá acabando, a Terceira Guerra Mundial tá começando. Cara, eu vejo na segunda-feira de manhã, quando eu acordar. Hoje é domingo, eu não entro em redes sociais. Eu vou fazer o que no meu domingo? Porque antes eu ficava o domingo rolando a tela e rolando a tela. Eu vou fazer o que eu fazia antes das telas existirem. Eu vou ler, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou ficar olhando para o teto em ociosidade, porque ela também é necessária para um cérebro se reestruturar e se restabelecer. E outra atitude que eu fiz no mesmo tempo foi, como eu me assustei com 3 horas e meia, 4 horas por dia rolando feed, eu olhei e disse, eu vou colocar um tempo de tela. Como que fala? Tempo de tela. Tá vendo? Ó, tempo de... Cara, a gente esquece. Você vê, eu não saí disso ainda. Eu ainda me sinto como se eu estivesse recuperando as minhas faculdades mentais.
uma redução de tempo de tela, um controle de tela, uma forma de me dizer que eu estou demais ali naquele lugar. Então eu coloquei um controle de tela no meu celular para 15 minutos e a cada 15 minutos eu teria que colocar uma senha, eu teria que fazer alguma coisa para renovar esse tempo. E eu saí de 4 horas, 3 horas e meia por dia para 1 hora e meia. Para você ter uma ideia do resultado que eu tive ao fazer isso, assim que eu comecei a reduzir o tempo de tela, que eu comecei a ter um dia sem telas, completamente sem telas, eu comecei a reduzir as minhas crises de ansiedade, eu comecei a comer menos, porque eu estava menos ansiosa, então o meu corpo precisava de menos comida, eu comecei a ficar saciada mais rápido, eu comecei a ter mais controle sobre as minhas emoções, as minhas explosões emocionais reduziram drasticamente e foi aí que eu entendi o quanto que as redes sociais estavam impactando a minha forma de viver a vida e como o meu cérebro estava condensando, estava olhando e lidando com as informações que estavam chegando. Como ele organiza, como ele separa, como ele digere, como ele coloca para fora e como essas informações estão estruturando a forma como eu estou lidando com a vida como um todo. Para além disso, depois que eu fiz isso, eu também percebi que redes sociais acabam com a bateria do meu celular. E, gente, não dá para ficar saindo por aí procurando a tomada, né? Não adianta. Então, eu tirei também do meu celular para evitar o consumo de bateria. E isso me ajudou também nesse propósito de ficar um dia sem redes sociais, de controlar o consumo de rede social diário, porque eu coloquei as redes sociais no iPad. E no tablet é um monstrinho, né? Para você ficar com aquilo na mão, fazendo rolagem de feed, é muito mais difícil. Então eu tinha mais um elemento no meio do caminho que me ajudava a dizer assim, cara, não vou ficar com esse negócio na minha mão o tempo todo só para ficar rolando feed. Me poupe, me poupe, me poupe. Não vou não. Eu comecei a ter resultados que foram muito, muito bons. Eu que estava com dificuldade de sentar para escrever o meu TCC, eu tinha que escrever um TCC da pós-graduação que eu estava finalizando. E estava com dificuldade de sentar e me concentrar e fazer, consegui fazer. E não é para me gabar, não, mas tirei até 10 com o professor me dizendo que estava objetivo, conciso e que não tinha nenhum tipo de comentários a fazer, observações a fazer sobre o trabalho que eu tinha colocado. Então, eu comecei a ter alguns benefícios da minha cognição, do funcionamento do meu cérebro voltando. Eu comecei a ficar mais focada, eu comecei a me lembrar do que eu estava indo fazer quando eu chegava nos ambientes, eu começava a me lembrar de pequenas palavras, eu começava a ter uma linha de raciocínio que era um pouco mais longa e era mais coerente com o que eu lembrava que eu era. Mas no meio do caminho, eu percebi que, mesmo com todas essas mudanças, elas foram muito boas, elas foram maravilhosas. Durante uns 6, 8 meses, eu vivenciei essas mudanças, deixei que elas realmente chegassem à minha percepção. Nada disso aconteceu de um dia para o outro. Eu comecei a perceber essas mudanças e como elas iam me beneficiando ao longo das semanas e dos meses. Aos poucos, eu fui recuperando a forma como eu estava lidando com a vida. Mas chegou num momento em que, mesmo com tudo isso, parecia que eu dormia, mas não dormia. Eu dormia 8, 10 horas por noite e acordava cansada no dia seguinte. Eu tinha um pensamento acelerado, eu achava que tudo precisava acontecer para ontem. Era como se eu tivesse perdido a capacidade de entender o tempo das coisas. Como se tudo precisasse ser tão rápido, mesmo que para isso eu perdesse conteúdo, eu perdesse a qualidade das coisas. Só queria que as coisas fossem muito, muito, muito rápido e acontecessem muito, muito, muito rápido. E quando eu percebi que existiam outros sintomas que iam aparecendo no meio do caminho, e além desses, eu comecei a perceber que quando eu estava angustiada, eu pegava o celular. Quando eu estava triste, eu pegava o celular.
E eu só percebi isso quando eu me coloquei e me impus uma regra um pouco mais intensa ou mais radical. Essa é a palavra, mais radical. Ao invés de somente controlar o tempo de tela pelo próprio tempo de uso do celular, eu comecei a agir de um jeito diferente. Eu me coloquei uma regra de todas as vezes em que eu tiver o impulso de entrar numa rede social para consumir conteúdos rasos, superficiais, que não trazem nutrição para o meu cérebro, que não me dão nenhum tipo de resistência, que não me ajudam a pensar melhor, a refletir, a ter calma e etc. Todas as vezes que eu precisasse entrar, se eu quisesse entrar só para ficar rolando o feed, sem propósito nenhum, eu ia fazer qualquer outra coisa na minha vida. E aí eu comecei a fazer coisas. Desde, quero entrar na rede social, eu vou fazer um bolo. Porque demora mais do que meia hora, 40 minutos para eu fazer um bolo do começo da escolha dos ingredientes até ele ficar pronto. Ok. E aí, nesse momento que eu estava fazendo o bolo, essa vontade ia passando. Tô com vontade de entrar em redes sociais. Aí eu vou lá para a sala daqui da minha casa e vou fazer um alongamento no tapete. Estou com vontade, vou correr, vou fazer exercício, vou fazer qualquer outra coisa com o meu corpo. E o meu corpo virou uma arma contra esse impulso de entrar em redes sociais apenas para entrar em redes sociais, por puro vício de entrar em redes sociais. Então eu comecei a perceber que as redes sociais, como elas têm um volume de informações muito rápido, eles aumentavam a velocidade com que o meu cérebro funciona, mas não de um jeito bom, e sim de um jeito que piora a minha situação, porque ele é rápido, ele é raso, superficial, não me ajuda a refletir em nada e só quer coisas mais rápidas e mais rápidas e mais rápidas e com dopamina fácil e mais rápidas e mais rápidas. E eu comecei a perceber que o meu corpo, ele estava como se estivesse anestesiado, como se ele estivesse meio sem energia. Então eu comecei a decidir que a energia que eu queria empregar para ficar sentada, só estimulando o meu cérebro, ela iria ser usada para o meu corpo se movimentar. Porque eu estava me sentindo realmente estagnada. Como se nada na minha vida acontecesse, como se tudo estivesse estagnado ao meu redor. E eu comecei a me movimentar. E à medida que eu fui me movimentando, eu tive outros benefícios de sair de redes sociais. Então, só para você entender, de janeiro do ano até agora, nós estamos no final de outubro, mais ou menos, que é quando esse episódio vai ao ar. Eu saí de 3h30, 4 horas, para 1 hora e meia, que já estava aumentando de novo, já estava em 2 horas de novo, porque aí eu já estava perdendo o controle, para 10 minutos por dia. E entrar nas redes sociais agora é uma questão de trabalho. É uma questão de eu compartilhar algo que não é superficial, que exige um pouco mais de pensamento das pessoas, que exige deixa eu parar para entender o que essa pessoa está me dizendo, em vez de próximo. E esses 10 minutos apenas, parece que o meu cérebro floresceu. Eu sinto que eu voltei a ser quem eu era. Eu consigo agora eu consigo ler livros sem precisar voltar no capítulo anterior, no parágrafo anterior, para tentar entender o que eu estou tentando ler. Eu me lembro das coisas que eu li. Eu consigo dizer o que eu li, o que eu entendi, como eu refleti sobre aquilo, de informações que são um pouquinho mais complexas do que o tempo de 5 segundos de um vídeo que precisa captar a minha atenção ali naquele momento com alguma coisa impactante para que eu queira ficar até o final. Eu voltei a dormir melhor, eu voltei a acordar, eu voltei a fazer exercício. A fazer exercício por prazer e por alegria. Eu passei a ficar menos irritada, menos ansiosa, a vida do lado de fora começou a ter cor de novo, e aí as redes sociais foi que ficaram cinza para mim. Então elas ficaram desinteressantes.
enquanto a vida lá fora começou a ficar mais interessante de novo. E eu tô te contando isso nesse episódio um pouco mais longo para você entender que não é que eu sou um exemplo e um modelo a ser seguido, que você vai seguir os mesmos passos que eu. Eu fiz aquilo que aos poucos eu fui entendendo que funcionaria para mim. Se você vai me dizer que, nossa, eu vou pegar essa última estratégia da Sara porque ela foi maravilhosa e vou executar, saiba que os desafios aparecem. Não é tão fácil assim se manter focado em algo que você precisa fazer. Mas quando você começa a validar aquilo que você vai recebendo, as suas conquistas no meio do caminho de ter tomado essa decisão, é mais fácil de você se manter no caminho correto. A história que eu estou contando para você sobre mim, ela não acabou. Ela ainda está em processo, porque essa decisão de se eu tiver vontade de entrar no Instagram, eu vou fazer qualquer outra coisa com o meu corpo e eu vou movimentar o meu corpo ao invés de sobrecarregar o meu cérebro com uma quantidade de informações que ele não tem capacidade de processar, porque a vida não me deu capacidade de processar. Eu não sou um computador para enfiar memória RAM na minha cabeça, para aumentar a capacidade de informações que eu processo por minuto. Só tem um mês. Eu já estou colhendo nesse um mês uma vida e um cérebro que eu não achei que existisse ainda, que eu achei que eu já teria perdido justamente porque eu estava entrando numa fase hormonal da vida com a qual eu não luto, a qual eu preciso entender que vai acontecer, que é a perimenopausa, que inclusive nem chegou. Eu não estou com depressão, eu não tenho crise de ansiedade, eu estava apenas com o cérebro apodrecido pela quantidade de informações que eu estava consumindo em redes sociais. Isso ainda está em processo. Eu não acabei ainda. Eu ainda tenho muitos impulsos no dia de pegar o celular e ficar rolando o feed, rolando a tela. Eu ainda tenho impulsos de o que está acontecendo com essa pessoa? Eu não sei nada sobre essa pessoa, deixa eu entrar no perfil dela. Eu ainda tenho esses impulsos, até porque uma parte do meu trabalho eu uso redes sociais para divulgar. Eu uso o Instagram, o Facebook e outras redes sociais para divulgar aquilo que eu faço. É normal que isso aconteça. Eu só me comprometo no meio do caminho eu só vou entrar para olhar alguma coisa específica que tenha um propósito na minha vida. Se eu quiser saber sobre as pessoas, talvez eu deva ligar para elas ou mandar mensagem privada para elas e perguntar: oi, como você está? E eu comecei a perceber que eu agora tenho mais disponibilidade na vida, eu tenho mais disposição, eu começo a entrar na vida de um jeito diferente. Eu te contei tudo isso para você refletir junto comigo. Eu não tive esse momento de reflexão. Eu não tive uma pessoa que me disse: Sara, talvez o que você está chamando de ansiedade seja um aumento gradativo de consumo de redes sociais que está fazendo você se sentir assim. Eu não tive essa pessoa e eu quero que você tenha alguém que te diga isso para você avaliar, para você entender e você tomar a melhor decisão. Sair um pouco desse processo de negação do quanto o consumo de tela, de consumos, de conteúdos rasos pode sim estar te prejudicando. Pode sim estar fazendo com que você perca um pedaço de uma vida ativa. E até uma produtividade pode estar colocando você para procrastinar muito mais. Por quê? Porque seu cérebro não está funcionando direito. E você começar a sair desse lugar, porque o cérebro, ainda bem, ele é muito plástico. Ele consegue se regenerar, ele consegue voltar às suas capacidades antes, com algumas ressalvas, porque você vai sempre ter aquele lugar mais sensível que você precisa ficar atento, que você precisa ficar olhando muito bem o que está acontecendo. Mas você pode voltar às suas faculdades cognitivas ao longo do tempo e voltar a operar de uma forma saudável e equilibrada. Dá uma refletida.
Será mesmo que a ansiedade, a depressão, os sintomas de ansiedade, os sintomas de depressão, os sintomas de procrastinação, os sintomas de irritabilidade, explosão emocional, os sintomas de falta de foco são questões de saúde mental? São questões de algo que esteja acontecendo com a sua psique e a sua saúde mental? Ou é um consumo excessivo de telas? Experimenta refletir sobre isso, experimenta entender o quanto que as telas também estão prejudicando você. Se eu tiver outra informação, se alguma coisa no meio do caminho acontecer e eu disser assim, gente, errei tudo, eu tô voltando a consumir o Instagram insanamente porque agora eu descobri que o meu superpoder vem de lá. Eu duvido que isso vai acontecer, mas se alguma coisa acontecer, eu volto aqui para te contar. Até lá, gente, eu tô muito feliz com a forma como eu estou realmente lidando com a minha vida depois de reduzir drasticamente o uso de telas e de consumo de redes sociais. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, se pode ajudar alguém, traz essa pessoa aqui, encaminha para ela, deixa seu comentário aqui embaixo, me conta. Você já refletiu o quanto do consumo de redes sociais pode ser um fator interessante, um fator primordial para o que você está vivendo aí dentro agora? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.